Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A taxa de desemprego no trimestre de maio a julho ficou em 9,1%, segundo dados da PNAD Contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE, o que representa 9,9 milhões de pessoas. O número aos poucos vem caindo e, para se recolocar no mercado de trabalho, nesse processo de recuperação da economia e da retomada da atividade de diversos setores, muitos brasileiros buscam qualificação ou capacitação profissional. Afinal, o mercado é concorrido. Como um candidato pode se preparar para uma recolocação no mercado de trabalho? Cursos livres e gratuitos são boas alternativas? Quais são as áreas com maior crescimento? O 15 Minutos de hoje conversa sobre a importância da qualificação profissional e a oferta de emprego com o professor e economista especializado em empregabilidade e gestão de carreira, Rogério Bragueroli. Bem-vindo ao podcast, professor. Olá, como vai? É um grande prazer estar aqui novamente com vocês. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Fábio, a taxa de desemprego no Brasil manteve a trajetória nos últimos meses e recuou a 9,1% no último trimestre. Oi, Celso. Oi, professor Rogério. Muito obrigado pelo convite. Exatamente, Celso. É o menor percentual apurado desde dezembro de 2015, isso de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No período compreendido, só para a gente ter uma ideia, o contingente de pessoas ocupadas foi de mais de 98 milhões. Mas ainda assim, muitos brasileiros continuam na procura por uma vaga de emprego. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, professor, e já perguntar ao nosso convidado, professor Rogério, a qualificação ou capacitação profissional nos dias atuais é de fato um diferencial fundamental no momento de buscar e se candidatar a uma oportunidade de trabalho? É verdade, a qualificação sempre foi um grande diferencial e agora mais ainda. Quanto mais capacitado você estiver, principalmente no que nós chamamos agora de soft skills, que são as competências comportamentais e as competências que o mercado futuro do trabalho está buscando, quanto mais você estiver preparado nesse tipo de competências, mais chance você vai ter de achar um emprego e principalmente mais chance você vai ter de achar um emprego numa renda bastante satisfatória. Porque nós temos uma série de notícias boas aí. Na verdade, os índices de desemprego vêm caindo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer, do outro lado, que a renda não vem aumentando. A renda ainda continua muito baixa. E com essa taxa de juro e que vem aumentando, provavelmente o risco de estagnação econômica ele vai ser muito grande, principalmente após a eleição. E isso pode levar a problemas em termos de empregabilidade para os profissionais. Talvez não em número de quantidade de número de desempregados, num primeiro ponto, mas principalmente em relação à renda deles. Então, quanto melhor você se qualificar, mais chance você vai ter de estar empregado e principalmente de ter uma renda adequada. Nós temos aí 9 milhões de brasileiros desempregados. Desses números, muitos estão na fila do desemprego há anos. Eu pergunto, professor, se recolocar no mercado de trabalho depois de um longo período pode até parecer difícil, mas é possível, né? Sempre é possível. Como você disse, claro que fica mais difícil, principalmente que a pessoa passa a não acreditar em si mesmo, né? Mas se você buscar alternativas, buscar um aprendizado, e existe muita coisa gratuita, patrocinada pelo Estado, pela Prefeitura, você consegue qualificação em algumas áreas e você consegue uma exposição maior e uma maior chance de arrumar um emprego. A situação não é fácil, eu acho que o mundo do trabalho hoje, ele é muito mais volátil, ele é muito mais sem previsibilidade, o nosso mundo é muito mais frágil, muito mais ansioso, mas sempre é possível. Apesar de todo essas coisas que geram um determinado medo, eu acredito que este novo mundo de trabalho também gera uma série de oportunidades para as pessoas que realmente querem adentrar esse novo mercado e que querem entender que o mundo está mudando e você precisa mudar junto com ele. O senhor já citou aí a importância de ter a qualificação profissional para se manter competitivo no mercado de trabalho. Agora eu pergunto, como é que um candidato pode adquirir mais conhecimento? Qual a melhor alternativa? Cursos longos
longos ou mais curtos? Isso vai depender, né? É claro que é importante, de maneira geral, a pessoa ter uma qualificação generalista. Então vamos falar de uma maneira bastante simples. É importante, por exemplo, você acabar o teu curso médio, o teu curso fundamental. Feito isso, se você conseguir ir para uma faculdade ou ir para um curso técnico, é bastante importante. Mas hoje existe também muita coisa de curto prazo que faz uma diferença bastante grande. Por exemplo, os cursos de informática, os cursos do mundo digital, eles conseguem, de uma maneira ou de outra, alavancar muito bem as condições técnicas para que o profissional consiga um bom emprego numa renda bastante boa. Agora, professor, como é possível avaliar ou identificar quais setores que estão com maior oferta de vagas de emprego atualmente influenciaram a queda no desemprego do país? Olha, eu acho que existem vários setores, por exemplo, o setor, como eu já citei, o setor de informática, o setor de finanças, muita gente na área imobiliária, ele vem abrindo mais vagas de trabalho do que os demais setores. Então, você trabalhar alguma coisa relacionada a competências relacionadas à comunicação, a relacionamento pessoal, a você trabalhar em grupo, a você melhorar o seu espírito colaborativo, são competências que vão te ajudar a arrumar um emprego. Existem algumas competências que servem para qualquer tipo de área. Por exemplo, a flexibilidade. Quando eu falo em flexibilidade, eu estou falando flexibilidade no sentido geral. Eu aceito a trabalhar em diversas áreas. Eu estou disposto a aprender novas coisas. Eu estou disposto a trabalhar em horários não convencionais. Eu estou disposto a trabalhar de fim de semana. Eu estou disposto a trabalhar no escritório, na fábrica ou na minha casa. Tudo que se referir à flexibilidade, ao que a gente chama do pau para toda obra, é bastante importante e isso leva esse tipo de profissional mais flexível a uma posição mais adequada para conseguir um emprego. Agora, o trabalho informal contribuiu grandemente para esse número que a gente tem no último trimestre, não é mesmo, professor? É engraçado, né, Celso? Isso é uma coisa que vem acontecendo. Junto com essa queda de desemprego, também houve um aumento de demissões voluntárias. As pessoas pediram para sair das empresas. Por quê? Porque muita gente está buscando uma carreira solo, alguma coisa que ela possa fazer sozinha, dentro da consultoria, montou um próprio negócio, quer trabalhar por conta em alguma determinada área técnica. Muita gente que tinha topado qualquer tipo de trabalho durante a pandemia saiu desse trabalho para procurar alguma coisa melhor. Também tem muita gente que estava numa situação confortável de trabalhar em casa e com o retorno aos escritórios, às fábricas, essas pessoas já não querem mais trabalhar com carteira assinada, preferem trabalhar, como eu falei, na carreira solo, tomando conta da sua própria vida profissional. Enfim, esse novo mundo do trabalho é um mundo que está criando novas oportunidades que num passado muito próximo, isso era fora da nossa realidade. A gente gostava muito de segurança, a gente gostava muito de trabalhar com carteira assinada, de ter os benefícios. E hoje, principalmente o pessoal mais jovem e mais preparado, já não está tão preocupado com esse tipo de coisa. O senhor citou aí a pandemia, né? Com ela houve uma maior procura por serviços tecnológicos. Isso significa que as empresas de tecnologia da informação estão entre aquelas que podem gerar mais emprego. Perfeitamente. Muita coisa dentro da área de informática, muita coisa dentro da área digital. O e-commerce, ele vem crescendo muito e as oportunidades estão aparecendo. Existem, em alguns casos, falta de profissionais para esse tipo de mercado. Quando a gente procura essas novas profissões, um desenvolvedor de software, a gente procura um analista de e-commerce, é sempre mais difícil e os salários vêm aumentando cada vez mais. A gente pode dizer que no mercado brasileiro há uma carência de profissionais qualificados para essas ofertas que existem? Muito, Celso. Eu diria que o mercado brasileiro, infelizmente, ele é formado, na sua grande maioria, mais de 80%, por profissões comoditizadas ou por posições comoditizadas. O que é isso, saindo do técnico? São profissões que muito facilmente podem ser substituídas por robotização, por automação, ou você pode substituir esse profissional por outro profissional pagando um pouco menos de salário. Infelizmente, tem muito brasileiro nessa situação. São os brasileiros que não se prepararam e a gente sofre com isso. E existem, por outro lado, e aí eu falo do mundo de oportunidades, uma pequena parte da população que
está disponível para uma série de oportunidades que o mercado de trabalho vem oferecendo e às vezes tem carência. A gente já citou aí que são 39 milhões ou mais de 39 milhões de pessoas, de brasileiros, que vivem na informalidade. Agora, para essas pessoas que vivem dessa maneira, a alternativa é sempre aprimorar os seus serviços ou produtos até encontrar uma fonte de renda fixa ou para até melhorar e continuar nesse tipo de opção de trabalho, né, de ocupação. Agora, é importante se especializar também, ter suporte para desenvolver o seu trabalho, né? Perfeitamente, muito bem colocado, e tem muitas prefeituras, muitos órgãos estaduais e até alguns órgãos federais que disponibilizam esse tipo de curso presencial, esse tipo de curso via digital, para que você consiga aprimorar a sua capacidade profissional. E isso ajuda demais o profissional, como você disse, ou procurar um emprego formal, ou se especializar em sua carreira e, evidentemente, melhorar a sua qualidade como profissional e, consequentemente, a sua renda. Agora, se já é difícil conquistar uma vaga no mercado de trabalho com experiência, imagina então o desafio que é para os estudantes, né, que estão à procura do primeiro emprego. Existem caminhos que facilitam esse acesso, professor? Existem sim. A primeira coisa, este novo grupo, essa nova geração, é uma geração que tem uma capacidade de mudança muito maior do que as gerações anteriores. Já estão acostumadas com a tecnologia, já estão acostumadas com esse mundo digital. E o que é importante é você se expor a esse tipo de coisa. Você está disponível a aprender, você está disponível a experimentar novas oportunidades e ganhar experiência para que você possa ir desenvolvendo. E desenvolvendo, eu vou dizer o seguinte, eu acho que hoje os jovens, apesar de o início ser um pouco difícil, porque eles não sabem às vezes como começar, de que maneira começar, eu acho que o desenvolvimento pode ser muito mais rápido do que o desenvolvimento que acontecia no passado, porque hoje as coisas acontecem muito mais rápido. A tecnologia, o tempo hoje, não estou falando do tempo físico, mas o tempo prático, hoje ele é muito mais curto. Então, se você aprender rápido, você vai desenvolver mais rápido. Então, as oportunidades, por um lado, são mais difíceis, porque o mundo está mais difícil, existe mais gente procurando por trabalho, mas ao mesmo tempo a tecnologia pode alavancar quem está a fim de fazer a diferença, quem está a fim de aprender. O senhor citou aí a velocidade dos tempos modernos, né? Outrora a gente criticava o comportamento de algumas empresas que praticavam a chamada rotatividade de emprego, até para a economia. Mas hoje é uma realidade no mercado, né, professor? Eu acho que hoje faz parte. Eu acredito que nós e os nossos pais, principalmente os nossos pais, eles às vezes começavam numa empresa, trabalhavam 30, 35 anos e se aposentavam na mesma empresa. Hoje a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Primeiro, porque os próprios profissionais não querem esse tipo de zona de conforto. As pessoas querem coisas novas, querem aprender coisas novas, querem se relacionar com coisas diferentes. Antigamente, um advogado, ele vivia advogado a vida toda. Hoje, um estudante de direito, talvez ele não siga a carreira de advocacia para a vida inteira. A gente não fica preocupado com a nossa profissão, mas sim com a nossa carreira, com as oportunidades que podem aparecer. Então, esses jovens não estão mais preocupados com isso. Eles querem ter qualidade de vida, eles querem aprender e eles querem ver um mundo diferente do que o que a gente via no passado. Deixa eu aqui aproveitar o seu conhecimento e a sua orientação. O Brasil tem 4,2 milhões de pessoas que desistiram de procurar o emprego, chamados desalentados. Essas pessoas até gostariam de trabalhar, mas desistiram por acreditar que não conseguiriam. Eu pergunto, como superar essa insatisfação enquanto a procura por um emprego acontece? Eu espero que o número de empregos continue aumentando. Se o número de empregos, de posições, continuar aumentando, eu acho que vai se abrir uma possibilidade para que esses desalentados consigam ver uma luz no fundo do túnel. As pessoas precisam ganhar uma força extra e entender que tudo depende dele. A carreira não depende das empresas, não depende da escola, não depende dos seus pais, depende de você. Então, como eu falei, existem oportunidades, as pessoas têm que agarrar essas oportunidades. As coisas não acontecem de um dia para outro, então eu acho que as pessoas também têm que ter humildade para poder começar dentro de um cargo
algo mais simples e começar com isso, aprendendo, se desenvolvendo, estudando e ganhando experiência. Eu entendo tudo que esse país está passando e eu entendo que muitos dos desalentados não têm um background, uma preparação para poder almejar alguma coisa maior, mas tem que começar. Você não pode achar que isso é destino e nada vai mudar. Você tem que começar. E sempre é hora, independente da idade, independente de quem você é, se você tiver boa vontade, você vai conseguir fazer a sua diferença. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do professor e economista especializado em empregabilidade, Rogério Bragueroli. Obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos, professor. Eu agradeço, fico à disposição de vocês e sorte às pessoas que estão procurando emprego. Não vamos desistir. Agradeço também a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Eu que agradeço, Celso, professor Rogério, muitíssimo obrigado. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão, sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.